Bom dia, boa tarde, boa noite para você que clicou nesse vídeo porque se interessou pelo título. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Overcast, o podcast do Overclub Family Office que aborda temas de planejamento patrimonial, investimentos e estilo de vida. Hoje eu estou aqui com o Walter, que é meu sócio e CEO do Overclub, para respondermos a pergunta proposta nesse título. Por que a maioria dos investidores perde dinheiro? Mas antes disso, roda a vinheta. Walter, a pergunta proposta no título é interessante porque, antes de mais nada, antes de ser uma pergunta, ela também tem uma afirmação embutida. Porque a maioria dos investidores perde dinheiro, significa que a maioria dos investidores perde dinheiro e a gente só vai responder o porquê. Então, antes disso, eu queria só perguntar para você, pedir uma confirmação dessa afirmação do título. É verdade que a maioria dos investidores perde dinheiro? Maravilha. Bom, prazer estar aqui. Bom dia, né? Acho que vai ser bacana esse podcast aqui. E a gente vai conversar algumas coisas. Bom, primeiramente é o seguinte, sim, é verdade. Tem alguns estudos que já falam isso. Tá? Tem um estudo bom, eu acho interessante esse estudo, que é da Richard Bernstein. Ele pegou o retorno anualizado de 20 anos. Lá de 2013, enfim, de 93 a 2013. E o legal é que eles analisaram diversas classes de ativos. Então, fundos imobiliários aqui no país, REITs lá fora, ações americanas, ações asiáticas, enfim, uma diversidade de classes de ativos e compararam com o investidor, com a média do investidor. Você tem ideia em que lugar a média do investidor mundial ficou comparado com essas outras classes de investimento? Bicho, não tenho ideia. Ele ficou em segundo pior lugar. Ele só ganhou das ações asiáticas e ações japonesas. Então, penúltimo. Penúltimo. Isso, Caramba. penúltimo lugar. Exato. Ficou um dos piores lugares. Tá. Mas por quê, né, que o investidor? E aí a gente começa a responder. Mas é uma primeira parte para a gente começar a pensar. Por que um investidor que ele vai lá, investe, tem disponível para ele investir em qualquer classe, nos últimos não, né? Mas nesse período ali de 93 a 2013, onde foi feita a análise, ele teve lá um dos piores resultados. Normalmente o investidor acaba comprando na alta, vendendo na baixa, enfim, fazendo atrocidades que a gente vai falar, eu acho aqui bastante no podcast. Tem um investidor muito famoso chamado Peter Lynch. Esse cara... ele foi gestor de um fundo chamado Magellan Fund e que de 1977 a 1990, ele conseguiu um retorno anualizado, ou seja, nesses 13 anos, de 29%. Ou seja, quase 30% de retorno ao ano. Ao ano não significa que todo ano ele rendeu 30, teve ano que ele rendeu 80, teve ano que ele caiu 10, é uma média de rentabilidade. E o que é interessante, né? Você pode pensar, poxa, queria... Só um parênteses, tá bom? Ele ganhou 29% ao ano, o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, tem lá quase 100 anos de idade já, acho que 93. Ele conseguiu uma média histórica de 20% ao ano. A diferença desses dois é que o Warren Buffett faz isso durante trocentos anos. Sim. Tá? Voltando, né, no fundo Magellan do Peter Lynch, as pessoas podem pensar o quê? Caramba... Se eu tivesse naquela época conhecido o Peter Lynch, tivesse a possibilidade de investir no fundo dele, pô, que sorte eu teria, né, de ter ganho 29%. E o mais engraçado é que quando a gente vai analisar qual que foi o retorno dos cotistas, ou seja, das pessoas que investiram no fundo do Peter Lynch, identificaram que o retorno, na verdade, foi negativo. Ou seja, eles perderam dinheiro ou ganharam muito pouco. Como é que um fundo, um investimento que ao longo do tempo te proporcionou 29% ao ano, as pessoas conseguem perder dinheiro? É difícil você pensar, né? Difícil. Mas basicamente, né, a gente vai falar de algumas coisas, mas você tá lá no fundo dele, gosta pra caramba, rende 10, rende 20, rende 30% ao ano, fala com seu amigo, fala, e aí, tá fazendo o quê? Cara, tô investindo aqui, ganhei, sei lá, 10% ao ano. Convenhamos, uma baita rentabilidade. Você fala, eu tô ganhando 29. Como que você tá ganhando? No fundo do Peter Lynch. O cara investe, o que acontece? Não tem o mesmo retorno dos 29 que ele estava esperando. E aí começa a desenrolar diversas coisas, mas um dos fatores é
resgatar esse investimento, falar isso aqui não é para mim, isso aqui não está rendendo 29, isso aqui é picaretagem, alguma coisa assim. E aí as pessoas acabam não tendo um resultado que esperavam, né? É muito louco isso. Mas sim, os investidores, de uma maneira geral, a média perde dinheiro investindo. Legal. Imagina então que não seja atribuído isso a uma única causa, uma única razão, né? A gente propôs a pergunta no título por que a maioria dos investidores perde dinheiro, e a gente vai se propor então a talvez listar algumas dessas razões, né? Na sua cabeça, dentre as razões que existem, né, para que a maioria perca dinheiro, qual que você destaca como sendo uma das principais, se não a principal razão? Tá. Nos Estados Unidos já se estuda muito finanças comportamentais há um bom tempo. Por quê? Porque é entendido hoje em dia que a forma que você lida com os acontecimentos da vida, né, ou seja, os seus vieses comportamentais diante de algumas situações, impactam diretamente no resultado que você tem ou vai ter nos seus investimentos. De uma maneira geral, né? Tem até um livro muito interessante que fala especificamente sobre vieses comportamentais, o que é isso, como que eles funcionam, que é um livro do Daniel Kahneman, chamado Pense Rápido Devagar. Muito interessante. E ele fala um pouquinho, só para resumir um pouquinho, para a gente estar na mesma página, nesse livro ele fala o seguinte: bom, como é que funciona, como as pessoas tomam decisão? Existem dois sistemas, um que ele chama no livro de Sistema 1, que é um sistema que ele funciona de uma maneira mais rápida, e tem um sistema 2, que é um sistema mais lento e que ele deveria ser utilizado para processar informações mais complexas. Então, se a gente entender um pouquinho essas duas coisas, fica fácil da gente conversar. Então, por exemplo, se eu te perguntar quanto é 1 mais 1, você não precisa ficar pensando, você já vai dar a resposta logo. Se eu te perguntar quanto é 7 vezes 8, você já vai começar a ter que pensar, ver, ou raiz quadrada de algum número, você vai começar a usar o sistema 2. O sistema 2 ele é preguiçoso. O que isso significa? Ele gasta muita energia. E o ser humano, de uma maneira geral, não quer gastar muita energia. O problema acontece quando a gente utiliza esse sistema 1, né, que ele fala muito em atalhos mentais, para tomar decisões que exigem um processamento de dados mais apurados, ou seja, que deveria ser utilizado um sistema 2. Então lembra quando a gente aprendeu a dirigir? Não sei a idade das pessoas que estão vendo esse podcast, mas antigamente existia muitos carros manuais. Eu aprendi a dirigir um carro manual. Então você olhava para aquele carro, você via que você tinha 2 pernas e 3 pedais. Sim. Para você conseguir, né, se nortear e fazer aquilo de uma maneira decente, você precisava abaixar o volume do rádio, você precisava se concentrar, olhar, você gastava uma energia muito forte fazendo aquilo. Depois ficou no automático, né? É exatamente isso que a gente está falando. Ou seja, o problema não é você utilizar o sistema 1, mas é utilizar o sistema 1 quando deveria ser feita uma análise mais precisa dos dados. Então a gente começa a entrar nos vieses comportamentais, certo, que realmente é uma das maiores causas, e aí entra um tema chamado finanças comportamentais ou behavioral finance, que é bastante estudado, principalmente nos Estados Unidos, mas hoje em escala global, que é o seguinte: quais são as armadilhas que existem, ou quais são os vieses que nós precisamos estar atentos para que a gente não cometa eles e prejudique nosso relacionamento e tenha um resultado ruim. Entendi. Então, os vieses existem e todos nós estamos suscetíveis a eles, né? Assim, se a gente não... E acho que ter o conhecimento de quais são esses vieses e saber que eles existem pode ser um passo número 1 para a gente poder evitá-los, né? Perfeito. Então, dentre esses vieses, essas armadilhas que o cérebro impõe na gente, no nosso comportamento do dia a dia, para esse mundo das finanças e dos investimentos, você consegue destacar um ou mais vieses que seriam mais latentes, assim, mais gritantes, que afetam a forma como o investidor lida com investimentos? Você consegue citar uns 2 exemplos, 3? Então, eu gosto de alguns, eu gosto de saber que esses vieses existem, porque eles acontecem o tempo inteiro no mercado financeiro. Então, um deles é o viés da disponibilidade, que basicamente esse viés ele fala o quê?
as pessoas tendem a tomar algum tipo de decisão, algum tipo de decisão baseado na disponibilidade das informações que as pessoas têm, que foram disponibilizadas para essa pessoa num curto espaço de tempo. Então, vou dar um exemplo. Tá? Se eu não me engano, em 2016, se falava só das ações da Magalu. Subiram trocentos por cento. Magalu ou Magazine Luiza? Magazine Luiza. Tá. Acho que subiu lá uns 6.000%, 2.000%, não lembro exatamente quanto subiu, mas subiu pra caramba. Quando você ia tomar uma decisão de investir em ações, era muito simples você tomar uma decisão de investir cada vez mais em Magalu. Por quê? Porque se falava na mídia, se ele abria o jornal, só falava isso, que subiu trocentos por cento, a televisão falava que só subiu 300%. Ou seja, em todo lugar que se abria e fosse procurar sobre investimento, estava falando de Magalu, que as ações era que mais subia, que mais subia. Ou seja, você pegava essa informação e ao invés de fazer uma análise melhor, ou procurar alguém que faça uma análise, ou procurar ajuda, ou você mesmo aprender, enfim... Ou você usar o sistema 2 para ter uma análise mais complexa, você usava o sistema 1 e falava, isso é bom pra caramba. Perfeito. Não precisa pensar muito. Perfeito. Só sobe. Entendeu? Ou seja, essas informações... Quer ver um exemplo do dia a dia? Se a gente for... Hoje, infelizmente, está acontecendo essa guerra contra o terrorismo aqui. E se você fosse perguntar, né, é mais provável... Né, perguntar para um israelense, é mais provável você hoje morrer em consequência de um ato de terrorismo ou de, sei lá, de doença? Ou perguntar para uma pessoa, você moraria hoje em Israel com tudo que está acontecendo? Uhum. A pessoa fala, não, é super perigoso. Não que não seja, né? Mas eu estou falando assim, se você for olhar numa escala, né, as informações estão disponíveis, falando o tempo inteiro isso na mídia. Elas afetam o seu julgamento, né? Exatamente, afeta o seu julgamento. A maior causa de morte em Israel é doença, é câncer. É o que mata mais a população de Israel, é câncer. Seguido de doença do coração, né? Que também é o caso do Brasil, doença do coração que mais mata. Muito mais do que o terrorismo. Só que como a taxa de disponibilidade de informação o tempo inteiro, você tende a tomar uma decisão. É o que está rolando no momento. Cai um avião, te perguntam se você quer viajar de avião, você fala, eu não, isso aqui é perigoso pra caramba. Entendi. Por quê? Porque tá rolando essas informações o tempo inteiro e você fica, opa. Perfeito, né? Perfeito. Isso é fato. E é engraçado como a gente tende, às vezes, até a trazer isso, sair do campo financeiro, né? A gente pode trazer isso para nossa vida, né? Você tem às vezes exemplos de, por exemplo, um parente que vive ligado na televisão, uma pessoa que fica, por exemplo, o dia inteiro assistindo Cidade Alerta, né? E fica vendo lá morte, acidente, assalto, né? Essa pessoa, se ela fica todo dia assistindo Cidade Alerta, aquilo é o que o mundo lá fora é para essa pessoa. Então, se você sai de casa, tem que tomar cuidado, porque você pode morrer, você pode ser assaltado, você pode se envolver no acidente de trânsito. Quer dizer, é porque aquele é o único tipo de informação que a pessoa que está assistindo Cidade Alerta todo dia consome, né? Então, para ela, o mundo lá fora é perigoso demais, né? E aí a pessoa fica nesse viés de, não sai de casa, aí toma cuidado, aí lá é muito perigoso, né? É porque é do que você se alimenta. Basicamente é isso, né? Perfeito, exatamente isso, né? Tem viés da disponibilidade. Legal. E tem algum outro que você acha que vale a pena mencionar, assim, desses vieses comportamentais que afetam os investidores também? Perfeito. Tem um outro, ele não é muito conhecido, mas é um viés que eu gosto bastante, porque eu também acho que ele está no mercado presente o tempo inteiro, e se as pessoas soubessem... Sim, primeiro é importante a gente saber o seguinte, não é que existem vieses, eu vou entender o que eles são para não cometer. A gente está suscetível o tempo inteiro a esses vieses. Né? O primeiro passo para a mudança é saber reconhecer que eles existem. Que eles existem, né? Exato. Então, assim, uma vez que eles existem, quando você for tomar uma decisão, pensa se algum desses vieses está te afetando. Uhum. E se a decisão melhor realmente após uma análise é aquela mesmo, tudo bem, mas talvez você tenha que pensar um pouco mais. Um outro viés que eu acho interessante é o viés do custo afundado. O que esse viés fala? Que as pessoas tendem a tomarem decisões, usam, né, um atalho mental do custo afundado para tomar decisões, e o custo afundado é o seguinte, quando você despende muito tempo, muito dinheiro com alguma coisa, você tende a querer
não sair. Então, pensa num relacionamento. Tá. Você tá lá no relacionamento há trocentos anos, 10, 15 anos, ou um ano, tá um tempão no relacionamento. Você sabe que o relacionamento não tá legal, outra parte sabe que o relacionamento tá legal, mas porque você investiu dinheiro, porque você investiu tempo. Porque você investiu, sei lá, coisas que você abriu mão, você fala, eu gastei tanto, né? Eu cedi tanto para esse relacionamento que eu não vou abrir mão agora. Deixa aí. Isso para os investimentos acaba afetando quando você... Nesse exemplo que eu dei da Magalu. Isso é verdade. Pô, você entrou lá, a ação da Magalu caiu depois de 2021, subiu esses 300%, caiu 90% depois. Pô, caiu 90%. Putz, eu tô comprando Magalu desde 2016, já ganhei tanto dinheiro. Putz, caiu 90%. Ou alguém tá com prejuízo, né? Eu lembro muito na época que a Petrobras falou que ia fazer o pré-sal, enfim, fez uma oferta para fazer um aumento de capital, as pessoas entraram para participar desse projeto da Petrobras, comprando as ações, e as ações caíram depois de um tempo, né? Veio o governo do PT e as ações acabaram caindo bastante. Meu Deus do céu. Muitas pessoas que a gente vai conversar, não são poucas, são muitas pessoas, Sim, têm ação da Petrobras até hoje. E quando você pergunta, fala, não, eu comprei isso lá atrás, tá aí, eu fui comprando, é um valor relevante, deixa aí. Larga lá. Larga lá. Pô, mas você tá no elevador, o elevador tá quebrado. Será que não faz mais sentido, se olhar racionalmente, de sair do elevador que tá quebrado e entrar num outro elevador que tá funcionando? As pessoas não pensam, porém, não, eu gastei muito tempo ali, sabe? Muito esforço, muito tempo dedicado, às vezes dinheiro. Tem outro viés que eu acho bastante interessante, que é um viés da representatividade. Tá. E esse é muito importante, particularmente, para as pessoas que têm pouco conhecimento ou muito conhecimento sobre um determinado tema. E o que é o viés da representatividade? O viés da representatividade é um atalho mental que as pessoas tomam decisões mais rápidas, né? Lembra que esses vieses eles são feitos para tomar decisões rápidas. E não exigir, né, um pensamento mais nada do complexo. Sistema 2. Isso, exatamente, só para relembrar. Então, a representatividade é você toma decisões baseadas na sua experiência pessoal. Tá. Então, dá um exemplo pra gente. Imagina o seguinte, essa pessoa, né, que comprou lá a Magalu, ficou casado com essas ações da Magalu. E as ações caíram 90% depois. Na cabeça desta pessoa, investir em ações para o longo prazo é extremamente arriscado. Porque se a pessoa está lá, sei lá, 5 anos com uma ação, 6, 7, 8 anos com a ação, e está tendo prejuízo. Sim. Então ela tende a achar, então quando vem um assessor financeiro, um advisor, né, o normal é, olha, você vai investir aqui e aqui, quando você for investir em renda variável, você vai segurar durante muito tempo, você vai fazer uma estratégia chamada buy and hold, que os melhores gestores de investimento ao redor do mundo seguem, o mercado de ações ele tem altos e baixos, no longo prazo ele tende a subir. Legal, isso de fato é o que acontece, é o que aconteceu historicamente. Mas, para esta pessoa, investir em ações para o longo prazo é péssimo. Perfeito. Então, quando falam para essa pessoa pegar e comprar uma ação e segurar durante muito tempo, você fala assim, não, eu não vou fazer isso. É como se fosse uma generalização, né? Ela pega aquilo como exemplo e fala, não, baseado no repertório pessoal. Perfeito, na experiência pessoal. Né? Experiência pessoal. Então, por que a pessoa com muita bagagem também é prejudicial? Porque às vezes a pessoa tem algum vício que não necessariamente é correto, né? Então a gente às vezes fala que essa relação de causa e consequência, nem sempre uma consequência é referente àquela causa. Então uma pessoa olha e fala, olha, eu acho que eu vou fazer esse determinado investimento porque aconteceu isso, isso e aquilo. Cara, não necessariamente porque acontece isso, isso e aquilo é um bom investimento. Perfeito. Tá bom? Talvez seja por outros motivos. Essa pessoa acaba cometendo, não, isso aqui eu já vi antes, isso aqui aconteceu lá na crise. Quando o governo, o Fed, o Banco Central Americano, ele pega e coloca muito dinheiro na economia, eu posso ficar tranquilo, a bolsa vai continuar subindo, não vai ter uma recessão e pode injetar quanto dinheiro for e não vai acontecer nada. Isso aconteceu lá em 2008. O que aconteceu agora na crise de pandemia? De novo, o Fed foi e injetou um caminhão de dinheiro na economia. O que o pessoal pensou?
Isso não vai gerar inflação, o Fed já fez isso no passado, eu já entendi. Isso é baseado no repertório pessoal de investidor de 10 anos, que estava lá, 10 não, um pouco mais, que estava lá na crise de 2008, ele pode falar, não, eu já vi isso acontecendo antes. Pode imprimir quanto dinheiro tem e não vai gerar inflação. Perfeito. 2 anos atrás, o próprio Fed falava, inflação é temporária, it's temporary. Eles falavam. O que a gente está vendo agora? Inflação global no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Ou seja, se a pessoa tomasse decisão baseada no repertório pessoal, ela não ia conseguir entender que, opa, peraí, pressão desenfreada de dinheiro, mesmo na maior economia do mundo, pode sim gerar uma inflação. Pode. Que talvez não seja temporária. Então, resumo, precisaria ter uma análise mais embasada e não tomar uma decisão baseada no seu repertório pessoal. Perfeito. Então, eu colocaria esses 3, tem vários vieses, né? Vários atalhos. Até aproveitando para mencionar o pessoal de casa, você que está assistindo a gente, esse foi o livro que o Walter comentou, do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, que é desses 2 sistemas cerebrais, o sistema 1 e o sistema 2, para você que quer se aprofundar no tema, ler um pouquinho mais a respeito. Bem interessante esse tema de vieses comportamentais. E, Walter, eu acabei lembrando de mais um viés que eu acho bem interessante, que afeta o investidor, que é o viés da ancoragem, né? Aquele viés que diz que o investidor ele se baseia num determinado acontecimento do passado, ancora aquela percepção dele da realidade e ele não sai daquilo lá e toma todas as suas decisões com base naquela ancoragem. Exemplo. Então o cara vai lá, compra ações num determinado preço, sei lá, R$30 uma determinada ação, e aí aquela ação ela cai, aquela ação depois volta a ficar 30, depois ela cai para 20, e aí aquela pessoa ela se ancora naquele valor e ela deixa de entender a fundo o que está acontecendo com aquela empresa, né, com as ações daquela empresa, para entender se aquele valor lá que ele pagou no passado por aquela ação é justo, ou se já não faz mais sentido, se ele acabou pagando caro ou barato, ele se ancora simplesmente naquele preço e ele pensa, ah não, essa ação, uma vez no passado, já atingiu esse nível de preço, então eu vou permanecer com ela até minimamente ela atingir aquele preço de novo, porque na verdade eu queria que ela chegasse, né, acima disso, mas minimamente eu sei, porque isso já aconteceu antes. Eu me ancorei nesse preço e eu vou virar torcedor, né? Então a gente tem essa expressão no mercado financeiro, né? Você vira torcedor da ação e você então esquece totalmente o bom julgamento, né? De entender se aquela ação faz sentido ter no portfólio, quais são os fundamentos daquela empresa. Você simplesmente se ancora no preço e toda a sua decisão é baseada naquele preço que você ancorou, né, lá no passado e não tira ele da cabeça por nada nesse mundo e ninguém te convence. Do contrário, né? Exatamente. É comum também, né, ancoragem. E lembrando, né, as pessoas que quando a gente investe em ações, nós estamos investindo em negócios, não é um númerozinho movimentando numa tela lá. Negócios são orgânicos, né? As coisas acontecem para melhor ou para pior. Né? Estoura uma guerra no Oriente Médio, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, muda toda essa dinâmica, muda a relação de oferta-demanda, o preço vai variar. Exatamente. Para mais ou para menos, né? Depende qual o impacto e como é que vai ser essa nova dinâmica, qual vai ser a nova demanda, qual vai ser a nova oferta de petróleo, por exemplo. Isso pode mudar drasticamente o resultado de um ano de uma empresa ou um resultado de 5 anos de uma empresa, para mais ou para menos. E o preço reflete o lucro no longo prazo, né? Assim, o mercado ele tenta antecipar. Então, se você ficar ancorado num preço, para o bem ou para o mal, você pode quebrar a cara. Né? E acontece demais no mercado financeiro. Demais. Então, às vezes, a gente pega uma carteira de um novo cliente, vai analisar e fala assim, poxa, bacana. Então, a gente entende que essa posição a gente deveria vendê-la e a gente deveria investir. Ah, não, mas aqui eu não quero vender porque eu estou esperando bater R$30 de novo. Mas baseado em quê? Está esperando bater R$30? Daí, na hora, a gente já vê que é ancoragem. Quando a gente faz algumas perguntas, é muito simples a gente observar. E aí, né, vai o papel da gente trocar uma ideia, conversar para entender que é melhor investimento realmente, olhando, analisando, seria resgatar. O aspecto comportamental, eu concordo contigo que é possivelmente a principal causa mesmo da maioria dos investidores perder dinheiro, porque, poxa, é o nosso cérebro, né? É o nosso cérebro que tem N armadilhas que a gente pode cair, porque são aspectos, poxa, o próprio nome diz, comportamentais. Então, até do nosso comportamento como ser humano,
né, fazer ou agir de determinada maneira. E a gente aqui, né, Walter, a gente arranhou a superfície de vieses comportamentais, né? Se você for estudar a fundo, existem N outros vieses que a gente nem abordou aqui. A gente trouxe à tona alguns que afetam mais a parte do investidor, né? O investidor Perfeito. no seu dia a dia na relação com seus investimentos. Agora, em paralelo, a gente não tem só essa razão, né, pela qual investidores, a maioria perde dinheiro. A gente tem outras razões saindo desse campo do comportamental. Perfeito. O que você enxerga como uma outra grande razão pela qual a maioria perde dinheiro? Boa. Antes, só vou voltar a falar, não sei se eu deixei bem claro que assim, os vieses comportamentais, sempre que a gente toma uma decisão muito rápida, a gente provavelmente usou esse sistema 1 que é rápido. Certo. Aqui a gente não quer falar que usar o sistema 1 é ruim, tá? Claro. Muitas vezes ele ajuda muito no dia a dia. Ajuda no dia a dia. Você vai olhar, o tempo tá nublado, você vai pegar um guarda-chuva. Sim. Se não chover, tudo bem. É por causa do sistema 1 que você não sai de casa pelado, né? Você não precisa pensar, põe roupa hoje ou não, né? Exatamente. Você é automático. Exatamente. Agora, Sim, sempre que a gente está tomando uma decisão rápida, a gente foi motivado, a gente caiu em algum tipo de viés comportamental e às vezes tem um prejuízo muito grande. Perfeito. Se a gente não usar o sistema 2, mais complexo, né? Racional. Não, racional. É Bom, isso aí. Parênteses. Bom, voltando sim, tem outros motivos. Qual seria um grande motivo? Um outro grande motivo é o seguinte. O Brasil, de uma maneira geral, a gente tem... Agora, né, cada vez mais as pessoas estão começando a entender um pouco mais de investimentos, com a tecnologia, com rede social, com internet, estão entendendo um pouco mais como cuidar melhor do seu patrimônio. Só que existem alguns tipos de pessoas, né? Existem aquelas pessoas que gostam de entender, têm tempo, têm habilidade, vão estudar, se dedicam a isso e vão tomar suas decisões. Aí é muito importante, né, olhar esses vieses, porque está tomando decisões. Só que tem um outro tipo, que é a grande maioria da população brasileira que investe, que procura ajuda. E procura ajuda de alguém. Né? Na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, era muito comum se investir através dos grandes bancos. Né? Você pegava seu dinheiro, investia lá no Itaú, no Bradesco, na Caixa, Banco do Brasil, Santander, os maiores bancos. Aí dava dinheiro, seu gerente te ligava de vez em quando. Depois de um tempo, a XP, que durante muito tempo foi a maior corretora independente do país, ela veio com uma solução diferente, que era uma solução assim, olha, vamos democratizar os investimentos. Então ela pegava os investimentos de outras casas e que tinham uma rentabilidade sim muito superior àquelas oferecidas nos bancos, que tinham umas taxas absurdas naquela época, aí eu estou falando de 2012 mais ou menos, por aí, e a XP fez até uma campanha naquela época chamada Compare Brasil, Compare Aí, alguma coisa assim, que ele incentivava os investidores a comparar os investidores os investimentos que eles tinham no banco com os investimentos que eles poderiam ter através da XP, né? Investimento seguro, não estou falando de bolsa, de renda fixa, enfim. Né? Investimentos similares. Por que eu estou te falando isso? Porque foi uma transição muito grande e hoje tem uma outra maneira de investir e as pessoas procuram ajuda para investir, continuam procurando ajuda para investir e hoje são atendidas em larga escala pelos agentes autônomos de investimento. Né? Hoje eles são chamados de assessores de investimento. Assessores. Esse pessoal, ele figura num modelo de negócio que nós chamamos de sell side. Então, no mercado financeiro, há duas grandes maneiras de você procurar auxílio para investir. O sell side e o buy side. Eu vou explicar um pouquinho esses dois. Sell e buy é vender e comprar em inglês. Exatamente. De um lado, sell side, buy side. Você como cliente. Né? De um lado, tem alguém te vendendo um produto, é uma relação transacional, enquanto de um outro lado tem uma pessoa que está te ajudando a comprar produtos. Tá bom. Ou prestando um serviço, ajudando você a comprar. E tem diferenças gritantes. E quais são essas diferenças? Então, a diferença do sell side, por exemplo, é o seguinte, e aí que a gente entende que é um conflito de interesses absurdo. Né? Primeiro, no sell side. No sell side. Primeiro, que essa pessoa está
pagando, não posso generalizar, mas na grande maioria dos casos está pagando muito mais. Se você perguntar para uma pessoa quanto que ela paga pela assessoria, ela não vai saber. É muito raro, porque hoje não é divulgado, né? Já tem lei falando que precisa aumentar a transparência, que eles vão precisar ser obrigados a informar quanto os clientes estão pagando, mas a grande verdade é que hoje as pessoas não sabem. Quando você investe lá no Bradesco, quanto que isso custa para você? Quanto custa para você? Você sabe? Não sabe. Quando você investe com um agente autônomo, você sabe quanto você está pagando? Não sabe. Tem algumas pessoas que falam que é de graça. Sim. Né? Não pago nada. Não pago nada. Bom, a pessoa não vai trabalhar de graça. Se ela está recebendo de alguém que não é você, ela está recebendo de quem? Sim. Está recebendo da instituição financeira. A pessoa fala que não paga nada porque ela não faz, acho que ela não faz um Pix, ela não faz uma TED. Exato. Né? Então ela fala assim, não pago nada. Não pago nada. Tenho visto lá, não pago nada. Se você não paga nada e essa pessoa recebe alguma coisa, que não vai trabalhar de graça, e ela recebe da instituição financeira, para quem você acha que essa pessoa trabalha? Para você ou para a instituição financeira? Já começa por aí. Né? Então o sell side, na verdade, é um estilo, é um modelo de relacionamento conflitante e bastante conflitante. Né? Pense o seguinte, você tem de um lado uma pessoa que ela é vinculada a uma determinada corretora e ela é obrigada a vender os produtos dessa corretora. Uhum. Dentro dos produtos dessa corretora, ela vai ser remunerada pelo comissionamento que cada produto que essa pessoa conseguir te vender gera. Tem produtos que remuneram mais, tem produtos que remuneram menos. Né? Então, todos os mercados têm pessoas éticas e não éticas, mas eu quero falar das pessoas éticas aqui. Então, imagina que você tenha um assessor que cuide do seu patrimônio e seja a pessoa mais ética do mundo. Uhum. Essa pessoa, no final do dia, ela vai precisar escolher quanto que ela vai colocar no bolso dela e quanto ela vai colocar no seu bolso. Porque tem produtos que pagam 5%, 4% de uma vez só, que é muito dinheiro, e tem produtos que pagam pouquinho ou nada. Tá, de comissão. De comissão. Por mais ético que essa pessoa seja, ela vai precisar escolher. Eu vou colocar um pouquinho do que é bom para mim, assessor, vou colocar um pouquinho do que é bom para o cliente. Na média, essa pessoa vai te entregar alguma coisa que é bom num determinado limite e também vai conseguir colocar um valor adequado de remuneração no bolso dessa pessoa. Só que o adequado, quem decide, é a pessoa. Então pensa agora se a pessoa é minimamente antiética. Em toda a profissão tem. Sim. Está no controle do seu assessor quanto que ele vai colocar no bolso. Não, Walter, mas quem decide sou eu que aprovo. Na prática, o que acontece, a pessoa fala, investe aqui, e a pessoa vai lá e acata. Claro, exatamente. Ela não quer saber, esse sim é muito raro. Então, se olhar... eu tô numa barraca da feira, que tem 15 frutas, e eu te ofereço, você quer maçã ou você quer banana, você tem uma falsa percepção de que você está escolhendo. Né? Exato. Mas você só me ofereceram maçã e banana, então eu escolhi banana, mas eu escolhi banana. Perfeito. Mas e o resto das frutas que tem lá, né, que você nem teve a oportunidade de conhecer? Perfeito. Outro ponto importante é que esse modelo transacional do sell side na Inglaterra é proibido. Não pode trabalhar dessa maneira. Você não pode. Nos Estados Unidos, a grande maioria do mercado trabalha no modelo de buy side, que eu já vou falar o que é daqui a pouquinho. Tá. Na Austrália também trabalha muito nesse modelo de buy side. Então, você pega as economias mais desenvolvidas, elas ou trabalham somente num formato mais alinhado com o cliente, em termos de não receber esses tipos de comissionamento por produto, ou trabalham em larga escala nesse modelo. Ou seja, abole completamente esse modelo transacional. Tá bom? Para as pessoas terem uma ideia, por isso que eu disse que o custo é mais alto também, saiu uma reportagem do InfoMoney. Então, se jogar no Google, quanto ganha um agente autônomo? InfoMoney, vai aparecer essa reportagem para você. Em média, do valor que o investidor tem investido, ele paga entre 0,6%, no melhor dos casos, a 1,5% ao ano de todo o patrimônio. A gente considera um valor bem exagerado, né? Se for olhar a carteira dessas pessoas, por isso que tem tanta troca de assessor e tem tanta troca de cliente entre assessorias. É muito comum chegar para a gente, por exemplo, clientes que têm carteiras com investimentos em private equity, investimentos em COIs, investimentos estruturadas, em carteiras recomendadas de longo prazo que mudam toda hora, derivativos, fundos de renda, ativos de renda fixa com taxa baixa, que obviamente
tem um spread maior, que é a diferença de quanto você capta aquele investimento por quanto você entrega para o investidor. A diferença disso é quanto fica no bolso da instituição e é compartido, é dividido entre os assessores. Ou seja, a gente pega uma carteira e na hora a gente fala, putz, ela teve uma mão mais pesada aqui para o lado de comissionamento, ou não, essa aqui foi um pouco mais fera, mas não dá para a pessoa montar realmente uma alocação no seu side 100% isenta. Verdade. Porque a pessoa não vai receber nada. E também até não é porque justo. ninguém garante que aquele investimento que tem uma comissão alta é o mais rentável, né? E aí é que está o problema, né? Perfeito. Aí é que tá o Aliás, é o contrário, né? Normalmente é o contrário. Normalmente é o contrário. Você tem lá, tá no supermercado, tem a Coca-Cola, e você tem um refrigerante de cola também, e você quer vender o seu produto, desculpa, você vai ter que colocar ele perto da Coca-Cola para as pessoas que forem acharem o refrigerante de cola, Coca-Cola ou o seu, e dar algum incentivo. Algum incentivo. Qual que é o incentivo? Preço. Nesse caso é o preço. Né? Ou seja, o preço é muito mais baixo do que uma Coca-Cola. A pessoa pode decidir por comprar um refrigerante da Dolly de cola, por exemplo, ao invés de comprar o da Coca-Cola. Sim. Por conta do preço, né? Isso acontece. Só que assim, no mercado financeiro, não é uma diferença de 30 centavos. Sim. Né? De 50 centavos entre um outro. Talvez seja a diferença entre você pagar o dobro. Quase o dobro. Verdade. Né? Em algumas situações. Óbvio que não dá para generalizar, mas é muito simples, muito fácil você olhar isso diretamente na carteira dos clientes. Perfeito. E aí você tem então um mercado hoje muito, largamente utilizando o sell side, e você tem esse buy side, imagino, como o contraponto, como o combate ao sell side. Seria isso? E o que é o buy side, então? Boa. O buy side é a forma que as maiores fortunas trabalham. Ou seja, os family offices hoje só trabalham dessa maneira. Quem pode trabalhar no buy side? Gestoras e consultorias. Tá? Por quê? Porque esses dois, por lei, eles são impossibilitados de receber qualquer tipo de rebate, comissionamento da instituição financeira para receber esse dinheiro. Entendi. A única então é prática ilegal receber comissionamento. A única forma desta casa receber perante a CVM é se o investidor for um investidor considerado profissional, que são investidores que têm mais de 10 milhões de reais investidos, e assinar um termo de conflito de interesse. Chama termo de conflito de interesse. Não fui eu que falei, isso foi a CVM. Tá? Então a CVM fala, quem recebe dinheiro do cliente gera conflito de interesse. Por isso, é obrigatório a assinatura se você quiser receber remuneração. Se não tiver isso escrito, não pode receber. Então, qual é a ideia do buy side? É você fazer uma prestação de serviço. É você fazer a gente está falando mais de alocação de recursos aqui, mas é você prestar um serviço de aconselhamento, de consultoria, de alocação de recursos para o que você entende que seja de fato o melhor para aquela família, para aquele cliente. Em outras palavras, quem remunera o serviço de um family office é o cliente. Seja ele investindo no produto A ou B. Se o produto A tem uma taxa baixa e você acha que é interessante, ótimo, vai ter na carteira. Se acha que o produto B, que tem uma taxa maior, é interessante, ótimo, ele vai ter na carteira. Por quê? Porque ainda entra uma outra parte. Então o buy side funciona dessa maneira. Quem remunera é o cliente. Você tira completamente esse conflito de interesse, tá bom? Como é que eu sei isso? Porque eu já trabalhei no sell side. Eu comecei a minha carreira no sell side. Eu vendia produtos e eu era remunerado. Estava na minha mão quanto que a gente ganhava. Você precisava ser o mais ético possível para conseguir entregar um resultado interessante pro cliente. Você já esteve lá do outro lado do muro. No mundo. Não dava. Né? Então, a gente montou o Overclub justamente porque era proibido no Brasil até um tempo. Né? Não existia esse modelo. As grandes instituições financeiras não faziam nenhum tipo de parceria no modelo de consultoria. Sim. O modelo de consultoria não tem exclusividade. E os agentes autônomos, eles são exclusivos de cada corretora. Perfeito. Então, eles precisam vender produtos daquele. É como um vendedor de tênis da Nike. Né? Isso. Ele é vendedor da Nike, não é da Adidas.
Exatamente. Ele não vai chegar lá, quero comprar um tênis, entrar na Nike, o vendedor da Nike fala assim, não compra aqui, compra na Adidas, porque o tênis de corrida de lá é melhor que daqui. Perfeito. Não vai falar isso. Ainda que seja, né? Ainda que seja. Assim, não, mas ainda que seja. Nike, né? Exato. Entendeu? É mais ou menos essa relação, tá? Então, são grandes diferenças aqui do buy side pro sell side. Entendi. Eu até, isso me faz pensar que existe um modelo hoje, não distante da realidade do brasileiro, que é da saúde no país, né? Então hoje na sua relação com o seu médico, por exemplo, hoje você vai lá se consultar com o médico e numa situação hipotética aqui, vamos supor que você não paga pela consulta, né? Você vai lá, senta de frente com o médico, fala qual que é o seu problema e o médico identificando o seu problema, ele precisa te indicar um remédio, né? Para solucionar o seu problema. E aí, nessa situação hipotética, a gente tem um cenário em que existem 20 remédios que curam o seu problema, que resolvem o seu problema, uns mais, outros menos eficazes, uns com mais efeito colateral, outros com menos. E nessa situação hipotética, esse médico é remunerado por cada farmácia, né, por cada empresa farmacêutica que fabrica aquele remédio, que produz aquele remédio, num comissionamento que ele recebe se ele indicar, se ele te vender o remédio A em detrimento do remédio B. Nesse cenário hipotético que a gente está falando, qual seria o interessante para o médico? Se o médico quer ganhar dinheiro, ele vai te recomendar o remédio A em detrimento do remédio B, porque aquele remédio A paga uma comissão maior, remunera mais o médico, né? Ainda que o remédio B seja o remédio que vai resolver o seu problema de forma mais eficaz e sem efeito colateral, né, do que o A, que vai resolver o seu problema também. Mas você pode ter uma dorzinha de cabeça ali como efeito colateral, né? Perfeito. Seria esse um paralelo que a gente faz com uma situação hipotética na indústria da saúde que não existe, certo? É o contrário. Quando você vai resolver um problema de saúde, você vai fazer uma consulta médica, você paga pela consulta e o médico vai te recomendar um remédio para aquele problema. Você está remunerando o seu médico, ele está ganhando de você, né? E muitas vezes o que acontece é quando o médico vai receitar um remédio, ele fala esse ou aquele, né? Ele te dá, às vezes, até indicações de um genérico equivalente ou alguma, né? Se você não encontrar esse, pega esse, que é tão bom quanto. É por aí, não é? A gente tem na saúde um modelo que seria equivalente ao buy side, né, no financeiro. Perfeito, perfeito. Acho que é bem interessante pensar dessa maneira, viu? Porque é justamente isso. Pensa, né? Você preferia ser atendido por um médico que ele cobrasse a consulta e tivesse a liberdade de escolher o melhor tratamento para você baseado no conhecimento dele, nos estudos dele, na experiência dele, ou que ele fosse remunerado pelo tratamento, pelos remédios que ele te vende. Exatamente. E ficasse com o rabo preso para te oferecer aquilo que ele realmente... Aliás, não sei se você já viu eu acho que é na Netflix, tem um seriado, uma série, como é que é o nome? Império da Dor, talvez, do Oxycontin, já viu? Cara, eu já navegando pelo catálogo, eu já vi isso, mas não assisti. É muito mas bom. ele fala o quê? Ele é um remédio, isso aconteceu, tá? É fato real. Nos Estados Unidos... tinha um remédio chamado Oxycontin, que era um opioide, que era para tratar dor. Se tomava, então, pessoas com muita dor, tal, que tomava diversos tipos de remédio e não conseguia andar, ou tinha uma vida ruim, né? E tomava esse remédio, passava dor. Nossa! E tinha um lobby incrível, eles conseguiram aprovar no Senado, falando que não fazia mal. Tem que ver o seriado. Mas o ponto é, eles chegavam e eram umas mulheres bonitas que iam até os consultórios e falavam para os médicos, olha, você tem que receitar mais o nosso remédio aqui, pô. E ganhava assim uma fortuna de comissão para vender. Então os médicos começaram a receitar feito maluco os remédios. E daí os caras ganhavam Porsche, ganhavam viagens, iam palestrar não sei aonde, ficavam milionários com o negócio. Entendi. E não é uma coisa que fantasia. Não aconteceu, é baseado em fatos reais. Aconteceu Legal. Isso nos Estados Unidos, né? Resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o ser humano ele é incentivado a fazer uma determinada coisa, porque ele vai ganhar uma quantidade exorbitante de dinheiro,
né? Você acaba... Sim, é conflitante. É com conflitante. certeza. Porque não necessariamente esse remédio é o melhor, a melhor... Não, era proibido. Tinha um paciente efeito precisava. colateral bizarro. As pessoas começaram a morrer. Olha As pessoas aí. começaram a morrer, entendeu? Olha aí. É um caso exagerado, não tô falando que isso vai acontecer, mas Sim, claro. tô falando assim, caramba, os médicos Não, mas é um sabiam que exemplo. aquilo fazia mal para o cliente no longo prazo, no curto prazo a pessoa ficava super bem, mas isso ia causar um Mas receitavam mesmo dano, assim. ficavam drogados, então as pessoas iam atrás do mercado negro, é muito legal, cara. Esse Aí há já 3 entra capítulos. também realmente numa parte ética delicada, né? Assim, um assunto mais delicado do que simplesmente o conflito. Aí você tem uma questão ética Exato, pesada exato. envolvida. Não, também. pesada. O ponto é falar, quando envolve dinheiro, as pessoas tendem a tomar sim, algumas sem coisas, dúvida, entendeu? sem Em dúvida. medidas exorbitantes, que nem os malucos que iam lá e ofertavam esse remédio, e aqueles outros falam, ofertar pouquinho, uma dose. Sim, Entendeu? com certeza, com certeza. Perfeito. A gente agora, acho que a gente entrou num assunto bacana do sell side e o buy side. Eu acho que esse é uma razão importantíssima pela qual a maioria dos investidores perde dinheiro, mas também acho que a gente pode falar de mais alguma, Walter. A gente já falou de aspectos comportamentais e desse conflito de interesses que existe no mercado financeiro. O que você lista de um terceiro motivo, uma terceira razão pela qual a maioria dos investidores perde dinheiro? Boa. A gente poderia falar, por exemplo, da estratégia, né? Tá. Pensa o seguinte, como é que o investidor normalmente toma a decisão de investimento? Ele toma assim, eu vou escolher um fundo de investimento. Como que é tomada essa decisão? Alguém te falou? Você foi atrás? Você procurou? Qual tipo de análise que você fez? Então a estratégia, basicamente, eu vou dividir em 2 grandes grupos aqui. Tá. O investimento em market timing, Tá bom. que eu já falo que é, Tá. e o asset allocation, ou alocação De de recursos. Tá. Né? O market timing, ele tem como premissa que você, baseado em uma determinada análise, Tá. um determinado estudo, você consegue identificar o melhor momento de estar investido em determinado ativo, em determinado investimento, ou a hora que é ruim estar investido em determinado investimento. Exemplo, não precisa ir longe, tá bom? Nós, no Brasil, estamos numa situação agora, enquanto a gente grava esse podcast, que a taxa de juros está gradativamente caindo no Brasil. Uhum. À medida que a taxa de juros cai no Brasil, algumas coisas historicamente acontecem. Tá. Por exemplo, os títulos indexados a essa taxa diminuem seu rendimento. Se ele estava pagando lá quase 14% ao ano, e ele está caindo, ele vai começar a pagar 13%, vai pagar 12%, vai pagar 11%, vai pagar 10%. Acompanha a queda. Você pode tomar um posicionamento baseado nisso, né? Você pode investir em ações, por exemplo, que historicamente, à medida que a taxa de juros cai, fica mais benéfico para as empresas tomarem dívida, enfim, se alavancarem e crescerem seus negócios. Normalmente isso acontece. E o market time fala, agora é a hora de comprar ações de tal coisa. Tá. E isso vai para um nível extremamente de curto prazo, às vezes. Então fala, gente, até o que a gente chama de day trade, que é comprar e vender ações no mesmo dia. É uma loucura isso. Então você fala, olha, eu acho que a fabricante dessa caneca aqui vai subir hoje. Por quê? Porque tem um negócio chamado análise gráfica, que é um padrão de gráficos que sobe e desce, faz uma figura lá, o cara, resumindo, é uma bola de cristal, né? O cara tem uma bola de cristal, ele olha lá, fala, o negócio vai subir, o negócio pode subir, pode cair, enfim, é meio aleatório. Por que é aleatório? Estou eu falando, tem estudos dizendo isso, né? Então, por exemplo, aí tem um estudo da Vanguard, que é uma das maiores instituições financeiras do planeta Terra, que disse que 90% do resultado de um investimento, de uma carteira de investimentos, é devido à sua alocação macro de recursos. É quanto que você vai alocar em renda fixa, é quanto que você vai alocar em multimercado, é quanto você vai alocar em renda variável, ações do exterior, enfim, mais do que a hora certa de entrar e sair de algum lugar. Ficar tentando acertar a hora certa. Você até pode acertar 1, 2, 3, só que você vai fazer uma estratégia de longo prazo. Se você é um investidor que vai ficar 10, 20, 30, 40 anos investindo, será que tentar acertar o melhor momento é melhor ou pior?
Né? Se a gente olhar lá, por exemplo, o Boletim Focus, que o Banco Central libera quase que uma vez por mês para falar quanto que vai ser o PIB, quanto que vai ser o dólar, quanto vai ser a taxa de juros no final de cada período, todo mês eles liberam esse relatório e todo mês tem um ajuste. Por quê? Porque eles pensam, olha, se isso e aquilo acontecerem, a taxa de juros no final do ano vai ser aquilo. Tá bom, mas aí estoura uma guerra na Ucrânia, daí estoura um Covid, daí estoura uma guerra no Oriente Médio. Recalcula a rota. Recalcula a rota, que nem o Waze, né? Recalculando. Recalculando. Não é bem assim. Não, eu tava certo, só que nada. Então, se for ficar tentando acertar o melhor momento para tudo, no longo prazo, desculpa, não vai dar certo. Não sei o que eu tô falando. São os estudos. Né? Só que é muito mais sexy. Imagina, você tá ali, o que você tá investindo? Ah, não, eu tô investindo ali no Bitcoin. Putz, investir agora, eu vou sair daqui um mês, desse momento, né? Tô surfando essa onda. Normalmente, as frases que vêm na sequência é o que tá bom para investir? Qual é a bola da vez? Qual a bola da vez? Qual que é a nova Apple? Sim. Pô, ou a próxima, né? Ou a próxima. Alguém que quer estar dentro da próxima. É difícil saber, né? Então, se a gente não... Ou seja, seria a melhor maneira de se investir, sim, se a gente tivesse uma bola de cristal. Mas como não existe uma bola de cristal para a gente acertar 100% das vezes, e não adianta acertar 9 e na 10ª você perder tudo, então ele tem que saber fazer uma outra estratégia. Então qual que é a estratégia que as pessoas perdem dinheiro? Querendo acertar o melhor, querendo estar no melhor investimento. Ah, eu tô lá, pô, qual que é o melhor agora? Vou sair desse investimento para ir naquele. Surfar essas ondas. Vamos surfar essas ondas. A outra estratégia é você fazer a alocação macro de recursos. Que basicamente... Que você mencionou, que é o Asset Allocation. Que é o Asset Allocation. Que basicamente é você definir, baseado no seu perfil, baseado no seu mapa patrimonial, baseado em diversas coisas. Mas vamos supor que você já está nessa fase, você já sabe qual que é a sua política de investimento. Então, no Overclub, por exemplo, assim, a gente vai fazer uma alocação, a gente assina com o cliente uma política de investimento, que é a fórmula, é a bússola, é como nós vamos navegar, é a estratégia que nós vamos seguir enquanto não mudar as características pessoais dessa família, para alcançar um determinado objetivo de retorno que vai satisfazer possivelmente uma renda passiva para essa família. Então, essa alocação macro de recursos é a bússola que a gente vai ter. E historicamente, como o estudo da Vanguard falou, é 90%. Quanto eu vou ter em renda fixa? Quanto que eu vou ter em ações? E ao longo do 90% você diz do resultado vem disso. Perfeito. Né? Só que não vem de uma hora para outra. Ele vem ao longo do tempo. Então, se você definiu um exemplo clássico, como é que é feito isso? Tá? 50% em renda variável e 50% em renda fixa, vamos pegar lá, vamos pegar agora, para ser recente, 2020, Covid. Caramba, a bolsa caiu muito rápido e muito. Nessa hora, a gente faz o quê? Um rebalanceamento de carteira. Ou seja, se as ações caíram muito, e era para ter 50 de cada um, e agora as ações, por exemplo, estão com 30, e a renda fixa, obviamente, está lá com 70, né? Porque a gente tem que bater 100, a gente vai fazer o quê? Vai investir mais em ações. Né? Seja se aquela família fez um aporte de capital, seja se a gente pode fazer isso vendendo as ações, a gente faz o rebalanceamento, não é a gente que inventou isso. Esse modelo já existe, chama Yale Model, né? É um modelo de alocação de risco da Universidade de Yale. Eles utilizam, né? É normal essas faculdades que não têm um prazo certo para investimento, que são ad eterno esse investimento, que as instituições não morrem, elas vão continuar lá durante muito tempo, faz esses investimentos para longo prazo. Então, se você tem um horizonte de longo prazo, o seu objetivo é fazer uma principal preservação do patrimônio que você já acumulou e você quer fazer um ganho, aumentar sua riqueza, seja aumentar seu capital acima da inflação, é importante que você tenha diversas classes de ativo e rebalanceie essas classes de investimento ao longo do tempo. Né? Tem um estudo também da JP Morgan que é fantástico. Né? Ou seja, em outras palavras, o que eu estou falando é, não fica tentando pular de galho em galho, fique investido. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Permaneça investido. Não tenta achar o melhor momento. Olha que louco. Esse exemplo, para mim, eu gosto muito de estudo dos Estados Unidos, porque eles têm um mercado muito longo, antigo, eles né? têm muita estatística para a gente aprender com elas e ver o que funciona para cá ou não. Historicamente, o S&P 500, que é um índice que ele reúne as 500 maiores empresas em valor de mercado dos Estados Unidos, americanas, e
Em média, lá desde 1900 e bolinhas, ela rende por volta de 10, 11% ao ano. Esse índice. Esse índice. Tá. Tá bom? Você pega qualquer métrica que você vai olhar lá, ele dá mais ou menos uns 10, 11%. Daí o JP Morgan, o maior banco do mundo, fez o negócio. Falou assim, ok, foram 19 anos, de 99 a 2018. Então A dezembro de 2018. Mais 18. De 99 a 2018. Eles fizeram um índice, um estudo e falaram, ok, se você permanece sem investir, você vai ganhar mais ou menos esses 11%, mas o que acontece se você perder os 10 melhores dias? Porque durante esse tempo, né, teve lá 3 de rentabilidade, 10 de rentabilidade. Pega os 10 melhores dias. Você perdeu esses 10 melhores dias. Quanto que você imagina que essa pessoa teve de rentabilidade acumulado? Perdeu assim, eu não estava participando da bolsa nesses 10, nos 10 melhores dias dela. Perfeito. E aí quanto que isso me afetou? Eu estar fora? Isso, se ela rende mais ou menos uns 10% ao ano, você perdeu os 10 melhores dias. Me afetou metade, eu acho. Eu agora ganhei 5. Ganhou 5? 2. 2? Para ser mais exato, 2,01. 2. Caramba, Caramba. É 80% a menos de retorno. É muito louco isso. É muito louco isso. Para e pensa. Nos 10, só nos 10 dias. Se você perder os 10 melhores dias. Daí você pode estar pensando, mas peraí, não sou tão azarado assim pra saber. Porque normalmente o que as pessoas fazem, né? No Covid a gente viu muito isso. Que era o seguinte, olha, caiu muito a bolsa. Eu vou sair, porque eu já caí 20, isso aí vai continuar caindo, eu tô desconfortável. Eu vou sair, quando as coisas melhorarem, eu volto, né? Se a gente já tiver uma vacina, ou tiver alguma coisa assim, eu volto. Lembra que naquela época era uma tela em branco, a gente nunca tinha visto nada. Sim. A nossa geração nunca tinha presenciado o que aconteceu, vivenciado aquilo. É uma decisão que muitas pessoas acabaram tomando. Com certeza. Foi a queda mais rápida e a volta mais rápida, principalmente no mercado americano. Foi um V. Caiu, subiu. Então, se você sai dessa posição e está dentro quando cai e está fora quando sobe, caramba, você vai ter um resultado pífio, que nem esse de 2%. Mas você fala, historicamente não é assim, que você acabou de dizer que foi a queda mais rápida e a subida mais rápida. Normalmente o cara sai... Não. Olha do mesmo estudo da JP Morgan, olha que doido isso, né? 6 dos melhores dias, 6 entre 10, ou seja, 60% dos melhores dias aconteceram dentre 2 semanas dos piores dias. Então, a probabilidade muito alta de você não estar dentro do mercado quando teve os melhores dias, porque você é uma pessoa que fez o quê? O market time. Pulou fora porque estava numa tendência de baixa. Aí dá o nome que você quiser. Mais ver cair. Deu borboleta inversa. Aí os caras eles vão falar qualquer coisa. Mas tendência de baixa, média móvel, pode falar o que quiser. O ponto é, você provavelmente não estaria dentro do mercado. E você estaria dentro do mercado quando caiu, mas não estaria dentro do mercado quando subiu. Que é outro viés comportamental, que é o da aversão a risco. Né? Você pula fora. Então você pulou fora, e aí porque você pulou fora e não permaneceu investido, você acabou nesse pensamento de deixa as coisas melhorarem, eu volto. Nesse eu volto, esses melhores dias já passaram. Já passaram, você está fora. Ou seja, a sua estratégia de investimento... Aliás, provavelmente você voltou depois desses melhores dias, porque eles aconteceram, né? Exatamente. Porque você, agora melhorou bastante, né? Você viu como subiu, aí volta. Aí você já perdeu esse movimento todo. Tem outra coisa bacana que aconteceu também, né? A Fidelity, que é outra gigantesca do mercado, fez um estudo para entender qual que era a característica, eu ri até porque, qual a característica dos investidores que mais ganhavam dinheiro nas contas que ela administrava, né? Interessante. Sabe qual é a característica? As 2 características das contas que mais tinham dinheiro, que mais ganhavam rentabilidade? Pela lógica, as contas de quem permanecia investido? Não, perfeito. Mas sabe de que forma? De que forma? Não. Pessoas que esqueceram a senha, ou seja, as contas inativadas. Por algum motivo. O cara não consegue fazer nada porque esqueceu a senha, ele permaneceu investido. Entendi. E pessoas que morreram. Entendi. Olha que louco isso. 10 anos, 2003 e 2013. Foi...
Até porque morto não tem viés comportamental, né? Ele não consegue fazer nada. Olha só que loucura. Tá, Muito interessante, faz doido. sentido, na verdade. Porque essas pessoas permaneceram investidas, não porque elas decidiram permanecer investidas, mas porque elas, né, por alguma razão aleatória, elas permaneceram lá com os investimentos na carteira. Ou esqueceu a senha, ou morreu, pô. E aí ficou com a carteira lá. Interessante. Essas foram as que obtiveram os melhores resultados, é isso? Melhor. Tá aí corroborando o que você falou, né? Que 90% de um resultado de longo prazo vem de você ter uma alocação feita e permanecer, né? E ficar, entre aspas, comprado com essa ideia, né? E com essa carteira, e não ficar mudando toda hora. Exato. É estratégia de E o investimento. asset, assim, não é que as pessoas são tolas e, não, eu vou fazer alguma coisa que é ruim para mim. Não, porque hoje no mercado tem muita informação e tem muita gente que vende essa parte de cursos e day trade, que é possível ganhar dinheiro rápido. E se você perguntar para alguém, você prefere ganhar dinheiro rápido ou ganhar dinheiro devagar? Sem dúvida. Pô, eu quero ganhar dinheiro rápido. Poucas pessoas querem ganhar dinheiro devagar. Aliás, parece que teve uma conversa. Isso aí não sei se é um boato ou se é verdade, mas parece que teve uma conversa entre o Warren Buffett e o Jeff Bezos. E o Jeff Bezos falou viu, né? O Warren Buffett explicou a estratégia dele, que ele compra bons negócios a bons preços e segura o maior tempo possível esses investimentos, e os juros compostos vão fazer o trabalho deles e vão gerar um retorno absurdo, por isso que ele ganha muito dinheiro, no longo prazo. E o Jeff Bezos falou assim, olha, eu entendi, mas existe um ponto aqui. Por que então nem todo mundo copia a sua estratégia? Daí Warren Buffett falou assim, porque ninguém gosta de ficar rico devagar. É verdade. Mas é verdade. Mas é verdade, se for falar, teoricamente não é uma coisa tão complicada assim. Não. A resiliência, a disciplina, a paciência muito mais difícil. É muito mais sexy. O diabinho aqui do seu lado esquerdo tá falando, vai lá, compra Magalu. Agora, já. Compra isso aqui, você vai ter resultado, você vai ganhar trocentos %. E as pessoas estão lá no dia a dia delas fazendo outras coisas e falam, poxa, tem uma pessoa lá que fala que eu vou ganhar 1, 2, 3. Por isso que muitas pessoas caem em pirâmide. Sim, o cara chega lá, o mercado tá subindo pra caramba, né? A bolsa tá subindo, tá ganhando lá 30% por ano. O cara acha que isso é normal, tá? Uma euforia, lembra? Disponibilidade. O cara tá olhando o William Bonner falar que a bolsa subiu 2% todo mês. O cara olha e fala, pô, tem um cara aqui que faz um esquema com Bitcoin que ganha 3% ao mês. E Val, a gente tá num mundo hoje do TikTok. O mundo do Reels do Instagram. Que é tudo rápido e em segundos, né? Então as pessoas querem coisas rápidas, elas querem resultados rápidos e elas querem aquela adrenalina, aquela endorfina rápida, o mais rápido possível, né? Nesse mundo de TikTok e de Instagram, de coisas curtas, a gente quer a recompensa imediata. E nesse mundo de recompensa imediata, né, você tem já um mundo cibernético, né, um mundo da internet, em que você tem um excesso de informação vinda de todos os lados, né? E elas estão ali o tempo todo na sua cara, né? E você quer então buscar, dentre esse monte de informações, de um monte de caminhos e de possibilidades que se abrem na minha frente, como que eu ganho mais rápido, né? Onde que eu vou para ter o resultado mais rápido? É normal pensar assim, né? E esse é um problema porque também outra coisa da psicologia, do mundo da psicologia, que ninguém comentava e ganhou corpo nos últimos anos, o tal do FOMO. Né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Isso afeta pra caramba também as pessoas que estão aí nesse mundo de qual é o próximo vídeo falando da coisa do momento, do investimento que eu não posso ficar de fora, porque é horrível para a pessoa que está lá ganhando 10% ao ano ouvir que o vizinho está ganhando 20%. Ela automaticamente pensa, eu tô de fora. Perfeito. Como é que eu vou ficar de fora dessa? Vou para lá. E às vezes a pessoa pula de galho em galho, muitas vezes sem saber onde ela está pisando. Os esquemas que você mencionou de pirâmide. Exatamente. Então, a armadilha vai ter em todo lugar. Nesse mundo de informação, é muito difícil você saber o que é barulho do que é som de verdade.
Exatamente, é verdade. A gente tem... esse mundo de rede social é o que há as pessoas que postam na rede social, que falam na rede social, é o melhor do que elas conseguem. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que vende curso de day trade, ela não vai colocar lá assim, olha, fiz 10 operações, 9 deram errado, uma deu certo. Ela vai falar, não, olha essa uma que eu fiz que deu certo, olha o que eu fiz. E esse é o vídeo que vai viralizar. Esse é o vídeo que vai viralizar. Fala, pô, essa pessoa ganhou dinheiro, mas não conta as 9 falhas que ela teve lá, porque isso não importa, entendeu? Você vai olhar uma foto de uma pessoa no Instagram, que ela é a melhor foto que tem. A mulher vai ficar brava comigo, mas a gente vai viajar, eu tiro 40 fotos, ela posta uma, é a melhor, a vida não é aquela, entendeu? É verdade. Então assim, o que tá lá, a melhor viagem, a pessoa não tá viajando o tempo inteiro, o melhor restaurante, cara, rede social vai postar o melhor. E é muito importante a gente também saber filtrar, saber o que não vai ver. E se você é um leigo, uma pessoa que está procurando ajuda, e você vê lá na internet uma pessoa que consegue ganhar dinheiro sem esforço, 1%, 2% ao mês, de forma garantida, então quando você ouve a palavra garantida, você ouve mais do que 1,5% ao mês, tem algumas coisas que você já pega, entendeu? Já pula fora, já passa, nem olha. Manda, coloca bloquear lá no Instagram, no TikTok, sei lá onde você pode ver, para não correr o risco de cair nessa. Ser contaminado. Porque hoje é muito assim. Na maior emissora desse país, você vê propaganda em horário nobre falando que consórcio é investimento. Gente, consórcio não é investimento. Você pode falar o que for. Consórcio pode ser uma estratégia para você conseguir adquirir algum bem sem pagar a taxa de juros de maneira mais barata. Se você achar que você é sortudo ou quiser dar um lance, enfim, pode entrar na nuance aqui, mas não é investimento. Não é investimento. Entendeu? Não adianta você querer que seja investimento, mas não é investimento. Então, só que você ouve isso o tempo inteiro, o que você faz? É verdade. É ou não é investimento? Eu utilizo isso? Não é? Outro dia, eu vou até falar, esse negócio de FOMO. Ontem, eu saí da reunião com uma pessoa nova, com uma família nova que a gente vai passar a atender. E a reunião era, poxa, eu tenho conta lá em 6 bancos, cada pessoa fala para fazer uma coisa diferente. Também tem um amigo meu que falou que era para eu investir nesse negócio aqui, eu nem sei o que é, tem aqui um contrato, um amigo dele falando que dava, investia, não sei aonde, tinha 2%. E o cara falou assim, eu não sei mais onde eu tenho dinheiro. Eu não sei mais o que fazer. Que ele não tinha estratégia, era óbvio. Mas assim, ele não queria perder oportunidade. Então é um empresário que é um avião nos negócios, mas para lidar com o patrimônio pessoal do que já conquistou, não toma decisões com a mesma qualidade que ele toma no dia a dia da empresa dele. No negócio dele. Só que a pessoa não quer perder oportunidade. Claro. Porque, poxa, como é que eu tô numa conversa, num restaurante, chega o fulano e fala pra mim, você tá investindo em tal coisa? Pô, eu não tô. Eu não quero ser o trouxão da mesa, né? Eu tô investindo também. Se esse cara perdeu dinheiro e eu perder, tudo bem. Agora, se ele ganhar só dinheiro sozinho... Eu tô de fora. Opa! Entendeu? É verdade. Aliás, Val, traçando um paralelo aqui com o que a gente estava falando desse excesso de informação e de barulho, isso também faz as pessoas perderem dinheiro de uma outra forma. Por quê? Se você está lá em casa e você está vendo o vídeo e você está recebendo feeds de informação em que e tem muita gente dando dica, a próxima dica, isso é quente, faça isso, não fique fora daquilo. E aí você tem o seu dinheiro no banco, você às vezes pode se pegar pensando, caramba, por que o meu gerente não me oferece nada disso? Né? Por que tipo, o meu dinheiro está lá no banco, investido no produto A, B e C, e eu não, será que meu dinheiro não está lá parado, eu não estou perdendo essas oportunidades todas? E aí a pessoa entende que movimento significa qualidade. Né? Algumas pessoas falam assim, não, mas o meu gerente me liga toda hora e toda hora a gente está fazendo um negocinho novo lá, investindo num negócio novo, mudando de A para B, mudando de B para C, e aí a pessoa entende que movimento é sinônimo de qualidade. Perfeito. E nem sempre isso é verdade. Não, verdade. Aliás, esse é um ponto bem relevante, tá? Ou seja, eu colocaria que um dos pontos até principais para os investidores perderem dinheiro é a forma que eles enxergam e demandam um serviço de alta qualidade. O que normalmente as empresas que são assessoradas, ou seja, que tomam decisões a partir de aconselhamento, de recomendações de um terceiro, julgam
um atendimento ser bom ou não, normalmente são por métricas equivocadas. E olha o que eu estou falando. É a culpa do investidor. Porque pensa o seguinte, vou contar um pouco. Você está em qualquer mercado. A ideia de uma indústria, de qualquer business, de qualquer negócio, é conseguir vender a maior quantidade possível daquilo que fabrica, seja serviço, seja produto, e manter a maior quantidade de clientes comprando dentro da sua loja pelo maior tempo possível, né? Pensa no mercado financeiro de assessoria como que eu vou gerar valor agregado para o meu cliente. Se o meu cliente entende que eu sou obrigado a gerar rentabilidade para ele a todo momento, o que eu posso fazer para gerar essa percepção de que eu estou trabalhando em prol dele de uma forma ativa? Hoje o mercado financeiro virou um grande call center de produtos financeiros. Então imagina, você está lá no determinado investimento que ainda não rendeu um valor, um retorno adequado dentro do que você imaginava, e você simplesmente, seu gerente pega, seu assessor pega, liga para você e fala o seguinte: olha, amigão, seu investimento aqui rendeu 10. Vamos mudar para um que rendeu 15? Ou pior, esse investimento não está rendendo porcaria nenhuma, rendeu 0. Só que esse aqui rendeu 40. Isso aconteceu, tá? Em 2022 tem exemplos claros disso. Rendeu 40. Vamos mudar? Você fala, pô, meu assessor é bacana. O cara tá me ligando para mudar uma coisa que saiu de 0 tá trabalhando por mim, para uma outra coisa que rendeu 40. Gente, rendeu 40. Sim. Né? Rendeu 40 por um motivo. Possivelmente tem mais risco. E maior risco não é igual a maior retorno. Maior risco significa uma possibilidade de maior retorno. Até porque se maior risco fosse igual a maior retorno, por definição, não teria mais risco. Seria menos risco. Né? Então, as pessoas, os investidores, eles demandam rentabilidade. Só que quando você vai fazer uma análise cuidadosa de um investimento, de uma classe de investimento para colocar na carteira, você precisa obrigatoriamente avaliar 2 pontos: segurança, e nessa ordem, e rentabilidade. Perfeito. Não adianta você comparar banana com maçã, porque não vai ser a mesma coisa. Você precisa comparar laranja com laranja. Ou seja, se você tem um investimento que te rende 10%, o outro que te rende 15%, só que te rende 15% é com risco absurdo, poxa, eu não vou tomar essa decisão. Tem que ter uma relação custo-benefício. Né? Quando você vai no supermercado escolher o produto, volta no exemplo da Coca-Cola. Tem a Coca-Cola que custa, vou dar qualquer valor aqui, R$5, e a outra Coca da Dolly lá de cola custa R$2,50, e você escolhe a Coca-Cola que custa mais caro, na sua cabeça você está falando, estou pagando mais, em contrapartida eu estou tendo um maior benefício. O sabor é mais gostoso, a qualidade, a percepção da marca, tem alguma coisa dentro de você que justificou pagar o dobro do preço. No mercado financeiro, você que está assistindo, imagina a pessoa que está assistindo agora. Quantas vezes a pessoa que te recomendou investimento, você se preocupou em perguntar qual que era o nível de segurança que você estava se submetendo, ou o nível de risco que você estava exposto? As pessoas não perguntam isso. As pessoas querem saber, pô, eu saí do... Quanto rende? Quanto rende? Porque isso é visível, é um número. 5 é menor que 0, que é menor que 10. Logo, 10 é menor que 5. Eu prefiro investir no que rende 10 do que no que rende 5. Ninguém avalia a segurança. Isso não é perceptível para o investidor. Então... Ou às vezes a pessoa não é nem gabaritada para também avaliar essa segurança. Normalmente, né? Não é. Porque às vezes não é nem que ela não pergunta exato. Porque não é gabaritada. Exato. É uma análise de risco que é exato. Então a pessoa, o que vem na frente? Vem na fuça do investidor. Retorno. Quanto que eu ganho? Então o retorno é super. É o número 1. É o que importa. Né? Claro. Na relação comercial. Então, se você consegue ligar para o investidor a todo momento, oferecendo aquele investimento que saiu, que é exclusivo, que vai gerar o maior retorno. Lembra, gente? Market time versus alocação de recursos. Não é aquele produtinho
que vai fazer a diferença, e o seu assessor está te ligando o tempo inteiro que você precisa aprovar um negócio, porque é agora, é até terça. Bons investimentos tem o tempo inteiro no mercado. Entendeu? Óbvio que tem momentos para você montar uma alocação estratégica de recursos melhor, mas, gente, não é aquele investimento que vai salvar a sua vida. Eu preciso aprovar esse investimento até terça-feira, porque senão eu vou perder e aí eu tô ferrado porque eu vou perder a oportunidade da minha vida. Exatamente. De novo, ontem eu estava com essa pessoa conversando, falei assim, só um minuto que eu preciso de qualquer maneira aprovar aqui uma operação, porque senão não vai ser feito. Eu falei, calma, vai acabar o mundo, né? Se a gente for começar a trabalhar juntos, a gente precisa entender, vão ter outras operações, vai demorar mais uma semana. Exato. São cuja oportunidade no Brasil hoje é pagar mais que 10% de taxa de juros. Então, calma. Exato. Relaxa. Né? Mudar de faixa na estrada quando você está indo para a praia não necessariamente vai fazer você chegar lá na praia antes de mim, que não estou mudando de faixa. Às vezes a gente tem uma falsa percepção, né, de que não, eu estou fazendo algo a respeito, porque tá complicado aqui, essa faixa não anda, vou mudar para a próxima. Aí vou mudar para outra, aí mudo para a próxima. Aí às vezes aquele carro que você passou lá atrás, ele te passa de novo. Você fala, caramba, bicho. Tipo, né, você tem essa falsa percepção de que você está fazendo algo e que você está agindo para chegar lá mais rápido. No final das contas vai chegar, às vezes, mesmo tempo do que a outra pessoa que não mudou de faixa em nenhum momento. Ou pior, né? Você está indo, sei lá, para os Estados Unidos, saiu aqui, está na Faria Lima de carro, você e sua família, está indo para o aeroporto, aquele trânsito pra caramba, você é um cara precavido, você saiu com bastante tempo de antecedência, o trânsito parou, você fica incomodado, fala, meu Deus do céu, tá demorando pra caramba. Aí você olha ali, vê um pessoal andando de bicicleta, você fala, quer saber? Vou pegar uma bicicleta para cada um, pro meu filho, para minha esposa, vamos todo mundo de bicicleta para Miami. Dá. Vai chegar. Vai demorar mais, cara. Entendeu? Vai demorar mais. Exatamente. Entendeu? Do que você pegar, esperar um pouquinho e chegar no aeroporto e pegar um avião. É isso que acontece no mercado financeiro às vezes. As pessoas ficam pulando de galho em galho, tentando ter sempre investimento. Gente, se vocês têm uma carteira de investimentos com mais de um ativo, um vai render mais que o outro. Perfeito. Ponto. Perfeito. Sempre vai ter um pior, sempre vai ser o melhor ativo. A ideia é permanecer investido. Por quê? Eles se alternam. Lembra que eu te falei do investimento que rendeu 40% no ano passado? Ele rendeu por conta de um motivo. Não necessariamente esse mesmo fator vai estar presente no futuro para que ele volte a render 40%. Exatamente. Então não se ancore, né, aquilo de 40%, por exemplo, para você ficar mudando de galho em galho. Entenda o que aquele investimento se propõe a fazer e espere ele entregar um resultado. Exato. Né? Exato. Aliás, aproveitando o gancho para falar de mudar de faixa, né, na estrada, esse é uma das razões pelas quais também o investidor perde dinheiro quando ele, por exemplo, delineia um plano, né? Não, agora eu quero alcançar aqui um tanto tempo fazendo X. E aí ele se propõe a ficar naquele planejamento, que ele foi bem desenhadinho, para 10 anos. No final do ano 1, o cara resolve redesenhar o plano todo. Né? Não, agora eu quero diferente. Agora eu quero chegar aqui fazendo isso através de Y. Né? Não é verdade que isso também prejudica muito e faz o investidor perder dinheiro? Ficar mudando de planejamento o tempo todo? Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo? A gente entende que assim, a vida das pessoas mudam, né? Sim. O tempo inteiro. Só que se a gente sabe que as vidas mudam o tempo inteiro, isso não passa a ser uma coisa imprevisível. Mudanças são previsíveis. Tipo então, um casamento. Então, quando a gente vai montar um planejamento, é importante a gente prever o máximo de imprevistos que podem acontecer, né? Ou estar preparado para imprevistos. Seja ter um seguro-saúde, seja se preparar financeiramente para a compra de um apartamento, para gastar com casamento, fazer seguro de carro, seguro de vida, ou seja, um planejamento patrimonial, ele existe para ditar como você vai fazer a organização patrimonial de maneira profissional do que você conquistou. A alocação de recursos é uma parte disso. E para você fazer uma alocação de recursos, você precisa ter um norte, que é o planejamento patrimonial, por isso que todos os clientes dentro do Overclub têm um planejamento patrimonial para que a gente possa alocar. Perfeito. Não é simplesmente montar, faz um perfil de investidor e
e coloca aí você no conservador, moderado, agressivo, que nem a grande maioria das empresas fazem. Não, porque as pessoas têm planos, as pessoas gastam dinheiro com outras coisas e não só acumulam dinheiro para algum dia viver com uma renda lá no futuro, uma caixinha, que você foi colocando moedinha colorida, no final você abre e tá tudo lá. Por isso que é importante revisar esse planejamento. Só que se você tem mudanças drásticas nesse planejamento que não foram planejadas, você pode comprometer tudo. Você está montando um prédio de 20 andares e você faz toda a estrutura, toda a infraestrutura para construir um prédio de 20 andares. Com uma determinada planta. Com uma determinada planta. Você vai lá e fala, construir um andar. Você fala, faz 2 só que tá bom. Fala, caramba, vai ficar muito caro, porque a gente fez toda uma estrutura, tá? Ou você faz uma casa, no lugar do quarto, fala, mete uma piscina lá agora. Fala, dá para fazer, mas vai ficar tudo desproporcional, vai te custar o dobro, porque agora eu vou precisar de um negócio entrando. Ou tá lá no 5º andar, né, de 20, e você fala, vamos reposicionar a sala para no lugar onde tá o banheiro? E aí como é que você já fez 5 andares, né? Como é que você volta? Entendeu? Então as pessoas mudarem de plano, assim, se você tem alguma coisa em mente, vamos planejar, nem que seja deixar uma liquidez maior. Então o que a gente às vezes faz é o seguinte, a gente tem alguns casos de famílias que venderam a empresa. Venderam a empresa por um motivo. São empreendedores que montaram um negócio que deu resultado ao ponto deles passarem a empresa em troca de um valor financeiro que eles entendem que é suficiente, né, para poder passar essa empresa. O que eles não sabem, o que a gente já entendeu. Dificilmente esses empreendedores ficam com o pé parado na rede, olhando o dia passar, tomando pina colada em Cancún e no México, sei lá onde. Isso não acontece. O cara pode ficar uma semana viajando, ele vai voltar com 1000 ideias e vai querer abrir 1000 negócios e vai fazer um monte de coisa e pode acabar gastando até o dinheiro que ele recebeu ou está recebendo em parcelas referente à venda dessa empresa. E aí que eles cometem grandes erros. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas não se planejam que vão ter mudanças drásticas da vida. Eu estou falando de divórcio, estou falando de uma ausência de filho, de uma morte na família, de venda de empresa, de venda de uma fazenda, ou seja, coisas que impactam muito, seja na entrada, seja na saída de dinheiro. Então é muito importante nessa hora, eu sempre recomendo, vamos pegar um ano, 12 meses e vamos colocar uma liquidez excessiva. Eu não preciso isso, coloca isso para render. Deixa um ano. Batata. Dá 6 meses, a pessoa fala, putz, dá para eu... posso resgatar 30%? Porque, putz, eu vou entrar como sócio no negócio do meu amigo lá, a gente vai começar a construir. Tá bom. E se a gente não tivesse planejado isso? Exato. Você é resgatado onde? Das ações? De investimentos que tem pode não estar uma maturação melhor e pode não estar no melhor momento. Então, o próprio investidor tem que entender e o assessor, o family office que está atendendo, tem que ter esse know-how pela experiência que as pessoas podem ter imprevistos que numa estatística é previsível, né? Ou seja, acidentes acontecem. Então, eles não são imprevistos, eles são previstos. Faça um seguro, se proteja financeiramente, por aí vai. Sem dúvida. Eu acho que uma parte dessas mudanças também, Val, de planejamento que as pessoas fazem, não totalmente, mas uma parte significativa dessas mudanças ocorre, pelo que eu imagino, por uma característica cultural, né? Se a gente for pegar o investidor médio brasileiro e o investidor médio norte-americano, eles têm cabeças muito distintas, né, um do outro. A forma como o americano enxerga investimentos e cresce, na verdade, sendo não doutrinado, mas educado com investimentos, é totalmente diferente da cabeça do brasileiro. E aí eu não estou falando só dessa geração de hoje, né? Se a gente voltar no nosso passado, nas gerações antigas também, os adultos de hoje, as pessoas que têm patrimônio hoje, elas vêm de gerações que tinham também, enxergavam investimentos de uma outra forma, até porque o país em outras épocas era muito diferente do que é hoje. O quanto você acha que a cultura, o aspecto cultural do investidor brasileiro afeta ele nesse sentido de perder dinheiro, faz ele perder dinheiro? Perfeito. Bastante, tá? Se a gente for... Eu gosto, de novo, bastante estatística do mercado americano, mas a gente tem que entender que nossa cultura, o povo brasileiro, ele é único.
o que aconteceu nos Estados Unidos lá atrás, tá? A mudança da forma que o investidor investe, não ser via buy side, não ser via sell side, isso aconteceu há muito tempo lá. Isso está acontecendo mais forte agora. O que está acontecendo aqui já aconteceu lá fora. O americano ele tem 60% da poupança dele em bolsa. Né? Então, o brasileiro tem quanto? Hoje, se eu não me engano, acho que 4% da população brasileira investe em bolsa. É muito pouco comparativamente. Eu falei em percentual, tá bom? Você olha até os países vizinhos, aqui Chile, enfim, você vai ver que o percentual Colômbia, os países investem, né? A população investe muito mais. O brasileiro, ele é um dos o reis do que a gente chama de home bias. O que é isso? É a predisposição do brasileiro investir no próprio país. Localmente. Localmente, né? Então, pensa o seguinte, o brasileiro hoje investe 99% no Brasil, de todo o seu patrimônio. Poucas pessoas investem fora. Tem muita gente que investe fora. Tem, hoje aumentou um pouco mais. Mas de uma maneira geral, o investidor médio, né, pensa, né, em todos os investidores, quanto que eles investem fora? Sim. É pouquíssimo, tá? E pega o universo deles é local. Nem o americano, que tem a maior economia do mundo, investe só nos Estados Unidos. E poderia até, porque as grandes empresas lá são multinacionais, né? Vendem na África, vendem no Brasil, vendem na Europa, vendem na Austrália, vendem em qualquer lugar. Mesmo eles investem, diversificam, né? Investem em outros lugares do mundo. O brasileiro não. O brasileiro gosta muito de imóveis, né? Principalmente a gente teve lá, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos imigrantes vindo para o Brasil sem nada. E construíram verdadeiras fortunas. A gente tem clientes, filhos de imigrantes, com um portfólio imobilizado muito grande. Sim. E acabam, né, procurando o nosso trabalho, porque o mercado imobiliário ele é um dos mercados mais suscetíveis, mais impactados por ciclos econômicos. E queira você ou não, os ciclos econômicos acontecem. Né? Quando a gente tem uma taxa de juros mais elevada e dificulta esse crédito, o mercado imobiliário ele responde de uma maneira muito mais rápida e intensa do que outros mercados. Sim. Ele é muito suscetível. Mas esses imigrantes fizeram uma verdadeira fortuna com o patrimônio. Né? Esses patrimônios acabaram ao longo do tempo serem herdados, né, por outras gerações. E o que normalmente acontece quando as pessoas chegam procurando a gente, que essas famílias têm 80%, 85%, até 90% do patrimônio em imóveis. E por que isso não é o ideal? Primeiro, pela recomendação da nossa avó, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. E é basicamente por isso, né? Porque quando o mercado imobiliário não está bem, e as pessoas vivem, por exemplo, de aluguel, e o aluguel está baixo no nível que não consegue custear o estilo de vida daquela família, essas pessoas são obrigadas a venderem outros ativos financeiros. Então, um exemplo clássico, chegou para a gente uma vez uma família com 90% dos imóveis, do patrimônio imóveis, com um aluguel muito menor daquilo que eles precisavam ter de renda, e acabaram por vender a outra parte, que eram ações. Venderam um ano, venderam outro ano. E de repente as ações começaram a cair e o rendimento cair, e a gente falou, oi pai, e agora? Como é que esse pessoal vai conseguir viver? Porque daqui a 6 meses eu vou começar a ter que vender imóvel. Pô, vai acabar meus imóveis, porque vai ter que vender a preço de banana, né? Porque você tem que vender no momento que não é bom. Então o que acaba acontecendo? As pessoas que têm muitos imóveis, uma participação muito grande, quando as coisas estão boas, tá recebendo aquela renda, tá tranquilo. Sim. Quando as coisas estão ruins e os imóveis não estão sendo alugados, estão alugados por alguns motivos. Alguns deles é porque o imóvel está velho e o do vizinho está mais novo. E para que ele fique com uma taxa de aluguel melhor, você precisaria investir nele. Você precisaria reformar ele. Você precisaria vender e comprar um novo, talvez. Só quando as coisas estão boas, você não faz isso. Quando as coisas estão ruins, não tem dinheiro para fazer isso. E você acaba ficando cada vez mais dependente. Tá? Então, esse foco nas famílias em terem imóveis, numa estratégia de longo prazo, ela é preocupante. Né? Você tem exemplos, inclusive, de Harvard, dos fundos de endowments das universidades, que são esses fundos que investem para ad eterno, né? Para financiarem pesquisas, enfim, lá na faculdade. Eles investiram muito em ativos ilíquidos,
que é ilíquidos? Você não consegue transformar investimento em dinheiro de uma maneira rápida, né? Tem pouca liquidez ou baixíssima liquidez. Eles investiram nesses investimentos e eles tiveram prejuízo de 40%, porque eles não conseguiriam resgatar. Então, mesmo Harvard, né, com todos os crânios que eles têm lá, eles tiveram esse problema também de investir em investimentos que não têm liquidez. E aí a gente pode fazer um paralelo. Outra coisa que é cultural dos investidores brasileiros é atrelar um resultado bom ou ruim ao CDI. Né? CDI, uma taxa lá dos investimentos que vai balizar os investimentos em renda fixa, ela rende mais ou menos a taxa de juros do Brasil, a taxa Selic. Por que isso é importante? Porque render 100% do CDI não necessariamente é uma coisa boa ou uma coisa ruim. O que a gente tem que avaliar é o aumento de riqueza daquela família ao longo do tempo, aumento do poder de compra daquela família ao longo do tempo. Como é que a gente avalia isso? Quanto que aquela pessoa conseguiu aumentar o poder de compra, ou seja, rendeu a inflação mais alguma coisa. Se a gente for olhar quanto estava o CDI lá em 2021, estava 2%. E a inflação fechou a 10%. Então, se você tinha alguma coisa rendendo 100% de CDI, você perdeu dinheiro pra caramba. Você perdeu riqueza, você perdeu poder de compra. Em contrapartida, hoje em dia, que a taxa de juros está em 2 dígitos, e a inflação deve fechar, segundo o Boletim Focus, perto de 5%, 6%, você tem uma gordura. Então, avaliar a forma que o investidor, de uma maneira geral, avalia seus investimentos, força ele a uma tomada de decisão ou força a pessoa que aconselha ele a tomar um perfil de alocação de recursos formatados para bater o CDI. E se bater o CDI está bom, se não bater o CDI está ruim, isso de fato não significa aumento ou diminuição de riqueza. Então você está forçando quem te aconselha, quem faz recomendação de investimento para você, a te entregar alguma coisa que vai ser boa para você permanecer cliente, mas não vai ser boa para você permanecer um cidadão com um bom estilo de vida durante muito tempo. Perfeito. Val, maravilhoso papo. Daria para a gente ficar mais 2 horas aqui falando sobre isso, porque o assunto rende bastante. Mas por hoje a gente vai se despedir daqui. Acho que a gente respondeu bem a pergunta, né? Porque a maioria dos investidores perde dinheiro. E já aproveitando, a gente se despede de você hoje, agradecendo muito a sua audiência nesse episódio. E na descrição desse vídeo você vai encontrar todos os links para as nossas redes sociais. Aproveita que você está aqui assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, porque a gente vai futuramente também disponibilizar mais episódios como esse. Se você curtiu o conteúdo de hoje, além de deixar o seu like, que a gente agradece muito, compartilha também esse vídeo com alguém que você acredita que vai se beneficiar muito desse conteúdo de hoje. Aproveita que você está no nosso canal no YouTube, vai se inscrever aí no nosso canal, dá uma navegada, porque a gente tem outros vídeos também, com outros tipos de conteúdo que não neste formato de podcast, para você poder conhecer melhor sobre o que a gente faz e quem é o Over Club, certo? Navega aí bastante, espero que vocês curtam bastante esse conteúdo do nosso YouTube e também espero que tenham curtido o conteúdo de hoje e essa maravilhosa discussão, esse papo aqui com o Walter, para a gente se despedir hoje. Walter, qual o seu recado final aí pro pessoal? Eu acho que é isso aí, gente. Se vocês gostarem do material, desse tipo de informação, tem mais de 20 vídeos gravados lá, achei quase 30 vídeos gravados no YouTube sobre diversos temas, muito mais relacionados a investimentos e planejamento patrimonial. Então, acessa lá que se esse conteúdo vocês gostaram, talvez vocês gostem bastante. Com certeza. É isso aí e até a próxima, pessoal.